Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, galera? Hoje é segunda-feira, deixa eu ver aqui. Hoje é segunda-feira, 24 de novembro de 2025. São justamente 10 horas e 38 minutos da manhã, né? Nós já estamos no final do mês, praticamente. Mas vamos lá. Qual é o assunto de hoje que eu quero comentar, em que inclusive eu quero te pedir, preste muita atenção no que eu vou falar aqui, ouça bem e coloque em prática. Publique esse vídeo para milhões de brasileiros no Brasil, milhões de brasileiros fora do Brasil, no exterior, Estados Unidos principalmente, França, Itália, tudo quanto é país, Portugal, Alemanha, para que as pessoas vejam o que é que nós estamos passando aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil. Vamos lá. Alexandre de Moraes precisa responder na justiça pelos atos que ele tá e tem cometido. Veja bem, Alexandre de Moraes, junto com a primeira turma, está votando para ver se Bolsonaro continua preso preventivamente ou não. Ele já deu o voto dele dizendo que sim. Claro que ele não vai dizer que não. Claro que ele não vai dizer que não. Depender dele, ele já tinha matado, até destruído com Bolsonaro definitivamente. Tá? Definitivamente. E aí, dois crimes que ele está atribuindo a Bolsonaro aqui, para que a prisão preventiva continue. E o crime é, primeiro, ordem pública, por causa da vigília que os irmãos evangélicos estavam fazendo dentro do condomínio, em frente à casa de Bolsonaro. Questão de ordem pública. Então, ele disse que, para ele, aquilo dali foi um crime. Configurou-se crime. Engraçado que eu moro em um condomínio. E não é um condomínio qualquer. E eu vejo pessoas fazendo festa, pessoas fazendo cultos. E ninguém aqui fala que isso é crime. Tá? Mas para o Alexandre de Moraes, porque se trata de Bolsonaro, ele está usando isso como desculpa. Por que ele está usando isso como desculpa? Para esconder os verdadeiros crimes que eles cometeram com relação ao Banco Master, onde aparece Alexandre de Moraes, a esposa do Alexandre de Moraes, os dois filhos do Alexandre de Moraes, que receberam mais de 250 milhões de reais para advogar causas do Banco Master e defender o Banco Master. Ou seja, de forma direta ou indireta, eles estão envolvidos. E isso pode derrubar definitivamente Alexandre de Moraes do poder. Derrubando ele do poder, todas as ações dele serão anuladas, não só com relação a Bolsonaro, mas a toda a galera do 8 de janeiro, porque tudo que eles estão fazendo até agora, todas as atitudes de Alexandre de Moraes, é irresponsabilidade. Tá? E aí ele atribui essa situação de Bolsonaro justamente a essa questão, dizendo se tratar, né, essa vigília como um ato de bandidagem, ou seja, ele chamou os irmãos evangélicos de bandido, de criminosos, na fala dele. Porque quando ele diz que se constitui crime de ordem pública, baderna, e ainda dizendo que é semelhante o que aconteceu no 8 de janeiro. Eu pergunto, os irmãos invadiram casa de alguém? Os irmãos quebraram alguma coisa? Tocaram fogo em alguma coisa? Esse é o primeiro ponto que ele leva com relação a defender a prisão preventiva do Jair Messias Bolsonaro.
O segundo ponto é a questão da tornozeleira, né? Que a tornozeleira, né? Que estava na perna tornozeleira, que estava na perna do Jair Bolsonaro, estava com alguns cortezinhos, corte não, tipo soda, né? Meio diluído, que inclusive o próprio Jair Bolsonaro já disse o que foi. Ele não negou nada. Não negou. Não, mas ele não sabia disso. Alexandre de Moraes não sabia. Ficou sabendo agora, depois da prisão. Aí ele inclui isso aí também. Então ele usa esses dois pontos como base para deixar Jair Messias Bolsonaro preso. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Acorda, população brasileira. Está na hora do Brasil se levantar. Está na hora. E colocar o Alexandre de Moraes no lugar dele. Eu quero falar com cada um dos irmãos que estiveram presentes nessa vigília. Marque alguém, marque qualquer pessoa que estava nessa vigília em frente à residência do Jair Messias Bolsonaro, para ver esse vídeo aqui do que eu vou falar daqui para frente agora. Daqui para trás eu mostrei os crimes que Alexandre de Moraes atribuiu a vocês, chamando vocês de bandido, de criminosos, tá? E ele tem que provar que vocês são bandido. Eles têm que provar que vocês fizeram baderna contra a ordem pública. E que o próprio povo do condomínio foi contra vocês. Ele tem que provar isso. Então, eu quero convocar esses irmãos a denunciarem no Senado, porque denúncias contra ministros do STF tem que ser no Senado público. Pega cada um de vocês, procura um advogado bom, procura um bom advogado. Quero convocar aqui também todos os advogados do Brasil, advogados bons, advogados que querem ajudar, advogados que não importa se você seja de direito ou não, mas advogado que não concorda com os crimes de responsabilidade do Alexandre de Moraes. Como é que vocês têm que agir? Primeiro ponto, vocês vão fazer a apresentação da denúncia contra o Alexandre de Moraes. Qualquer cidadão pode apresentar uma denúncia formal de crime de responsabilidade contra o ministro do STF ao Senado, lá no Senado Público, porque quem pode julgar e condenar as ações e os crimes de responsabilidade é o Senado. Começa agora a cobrar, exigir de cada senador. Se eles renegar, não aceitar, pega o nome de cada um deles, traz aqui na mídia para a gente falar. E 2026, que já é agora, não votar em nenhum desses caras, tá? Segundo ponto, análise inicial. A mesa diretora do Senado verifica a denúncia contra as formalidades e o presidente do Senado decide se aceita ou não. Ele tem que aceitar. Ele é obrigado a aceitar, porque ele está ali pelo povo e para o povo. Entendeu? Terceiro ponto. Vai ser feita uma criação de comissão. Se a denúncia for aceita, uma comissão especial é criada para analisar o caso e emitir o parecer. Quarto ponto. Votação no plenário. O parecer da comissão é votado pelo plenário do Senado. E a admissibilidade for aprovada por uma maioria simples, o processo de impeachment tem início. Quinto ponto, julgamento. O julgamento final é realizado no Senado com o ministro podendo apresentar sua defesa. A condição dos trabalhos do julgamento é feito pelo presidente do STF. Esse presidente a gente já sabe quem é, né? Que não vale nada, o tal do Faquinha. Agora vamos lá. A lei de impeachment de número 1000.1079 de 1950 define os crimes de responsabilidade que podem levar ao impeachment de um ministro do STF. Entre eles estão, primeiro ponto, alterar voto ou decisão
ou decisão já proferida, exercer atividade político-partidária, agir de forma desidiosa, negligente, proceder de forma incompatível com a honra. Ele está nesse ponto aqui. Proceder de forma incompatível com a honra, agir de forma desidiosa, que é negligente, e exercer atividade político-partidária, porque tudo que Alexandre de Moraes está fazendo é questão de partidária, política. E ele tem que provar o que ele disse com relação aos irmãos, que chamou os irmãos de bandidos. Diz que aquilo ali configurava crime e que aqui dali era um ponto crucial para Jair Messias Bolsonaro fugir. Ou seja, os irmãos agora virou bandido. E vocês vão aceitar isso? Cadê a comissão de evangélicos, os representantes dos evangélicos no Brasil para representar aqui agora? Cadê os presidentes de convenções brasileiras desse país, dos evangélicos que ali estiveram presentes para defender os irmãos agora e levantar um processo contra Alexandre de Moraes? Tudo deles nem meter processo, tudo deles não é pegar a caneta e assinar. Está na hora também de vocês fazer o mesmo com Alexandre de Moraes. Ele não pode ficar impune. Ele tem que responder por crime de responsabilidade. O que ele está cometendo é um crime contra a sociedade brasileira, o cidadão de bem e todos nós. E ele não é super-homem, ele não é superman, ele é um homem comum como qualquer outro. Ele caga, ele mija, ele come. E quem tem bunda, para não dizer outro nome, tem medo. Se todos nós no Brasil se levantar contra ele agora, mostrar a força e o poder que nós temos, eu quero ver se ele vai ter coragem de nos encarar. Entendeu? Eu quero ver. Publica esse vídeo para milhões de brasileiros. Todos vocês no Brasil que se sentir ofendido, prejudicado pelas ações e as atitudes do Alexandre de Moraes, têm o direito e o dever de levantar uma denúncia contra ele, seja no Ministério Público, no Senado, aonde for, e levar ao Senado e pedir o impeachment deles. Reaja, Brasil. Está na hora de agir. É agora. Não podemos nos curvar. Jamais.